Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome e por tua santa misericórdia, rogamos a tua santa presença em nossos corações, a ajudar-nos a aliviar, Senhor, os tormentos dos sentimentos negativos que aprisionam-nos nas angústias, nas ansiedades, nos medos, nas fragilidades que leva, Senhor, ao nosso coração tantas tristezas profundas. Rogamos, amado Cristo, tua presença em forma de uma luz libertadora em nossa consciência, ajudando-nos, Senhor, a despir dos véus do orgulho, da presunção, dos pensamentos negativos, conflitantes, que trafegam em volumes exacerbados em nossa consciência, dificultando-nos o raciocínio lógico e levando-nos a tantas perturbações mentais. Ajude-nos, Senhor. E muitos destes pensamentos são influências de irmãos que já não estão mais na matéria, mas que ainda vinculam-se a nós pelas nossas fragilidades ou por maldade, Senhor. Atendei e acolhei estes irmãos, que se devemos, Senhor, se fizemos o mal que nós não lembramos, dai-nos a condição de perdoar, de reparar, de ajudar de alguma forma, Senhor. E assim, meio Jesus, libertar-nos da escravização destes conflitos emocionais e mentais. Que a luz do teu Evangelho, amado Cristo, possa nortear o curso de nossa existência. Que a tua santa presença se faça no lar, na família, nos familiares aqui presentes, e naqueles que não puderam vir, naqueles que não venceram, Senhor, as fragilidades e não conseguiram aqui chegarem, Senhor. Amado Jesus, abençoe os trabalhadores desta Casa Santa que colocam-se como servos do teu servos. Somos aprendizes do teu Evangelho. Que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento, Senhor, seja também um precioso medicamento, pois nele tu possas derramar tuas santas energias curadoras. Abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Estendei, Senhor, tuas bênçãos sagradas neste caderno de prece. E em cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, Cristo amado Jesus, possam receber a visita do teu amor. Fortalecidos, possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, por misericórdia, estenda tuas mãos santas. E de simples água, Cristo Jesus, transformai-as no mais precioso medicamento. Medicamento este, Senhor, que ao passar nas dores ou feridas, possam aliviar as enfermidades do corpo, mas acima de tudo, Senhor, ao serem ingeridas, possam, Senhor, eliminar as enfermidades e doenças espirituais. Desde já, amado Cristo,
de simples água, possam transformar-se em remédio de nosso Senhor Jesus Cristo, em águas fluidificadas. Rogamos, Senhor, que tua santa e sagrada energia se estenda sobre a colônia Santa Marta, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, nos hospitais, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, amado Cristo, a tua santa presença de amor e de vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, rogamos que estenda tuas bênçãos, Senhor, e a todos aqueles que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que possamos compreender que somos uma só família e filhos do mesmo Pai, e auxiliando-nos mutuamente sobre as dádivas da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor, caminhando para a regeneração planetária, regenerando a nós mesmos. Abençoai nosso país querido, essa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoe nossos governantes sérios, éticos, honrados, honestos, decentes. Ilumine-os, Senhor. Afugentai as trevas que tanto tentam levar essa nação, Senhor, à perdição. Cubra de bênção, Senhor, e proteja, Senhor, essa nação. Abençoe e estenda estas dádivas sobre toda a humanidade, e que a paz e que o amor há de reinar em todos os povos, nações e religiões. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que tem como única finalidade evangelizar, libertar a consciência e encontrarmos o sentido universal do amor. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, situações complexas, que não é fruto de um dia, de uma semana ou de alguns anos, mas sim um grandioso planejamento, um planejamento das trevas. Muitas pessoas conhecem como demônio, espíritos malignos, capeta. Isso só para elucidar, porque essas palavras, esses nomes, dificilmente eu falo aqui dentro desta casa. Mas em sentido de evangelização, hoje, eu peço perdão à espiritualidade amiga para professar, no sentido de que algumas pessoas aqui, a primeira vez que adentro dentro de uma casa espírita, e se eu digo irmãos menos afortunados, não vai compreender que esses irmãos menos afortunados ou inferiores moralmente são os espíritos malignos das trevas. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma eclosão de um planejamento destes espíritos trevosos que não querem destruir as religiões. Essa é a parte mais complexa e insana. Os espíritos malignos fizeram um planejamento muito grande. Não é de hoje. Eles fizeram isso com Moisés, fizeram isso com Cristo, fizeram isso na Idade Média, fizeram isso com Abraão, fizeram com Moisés, Maomé, fizeram com Francisco de Assis, fizeram e estão tentando fazer com o Espiritismo e com aqueles que já vieram
em outras lides religiosas. Mas o que fizeram, o que fazem, não destrua as religiões. Pelo contrário, construa novas religiões. Invente novas fórmulas religiosas. Vá maculando as religiões lentamente. Vá inserindo dentro dos núcleos religiosos situações materializadas. Faça os fiéis acreditarem que estão buscando a casa de Deus, mas estão recebendo instruções diferentes daquela do berço cristão, lá de Abraão, de Moisés, de Elias, de Cristo, de São Francisco e de tantos outros. Modifique, insira dogmas, rituais, insira materialização nas religiões, insira o profano, o herege, a hipocrisia, disfarçado. Ensine. Eu conheci uma casa espírita, até trabalhei lá por 2 anos, fazendo a estruturação da área mediúnica, que a casa espírita redondinha nos aspectos do espiritismo cristão, fazia sopa, doava cestas básicas, doava enxovais, auxílio à criança, ao idoso, fazia ceasa, doava sacola de verdura, assim como nós fazemos. Mas inseriram um tal de jantar, 4 jantares anuais, para poderem sustentar a casa espírita. Veja se não é as trevas que trabalham ardilosamente, falsamente, neste aspecto. O centro espírita, assim como qualquer coisa e pessoa na face da terra, precisa de algo para mantê-lo, não precisa? Você tem uma bicicleta, você precisa de ter um mínimo de dinheiro para manter a sua bicicleta. Você tem sua casa, você tem água encanada, você tem energia, PTU, né? Até para morar debaixo da ponte hoje já precisa de dinheiro. Então inventaram fazer estes jantares. E nos jantares vendiam os ingressos e eram regados a uísque e cerveja também. Para sustentar o quê? Uma casa de Deus. Você consegue me explicar isso? Porque até hoje eu não consegui explicar. E eu não fiquei nessa casa espírita. Compreende? Então nós vemos religiões fazendo festas, quermesses, regado a bebidas, a quentões, a algumas situações que vendem para sustentar o templo. Isso se transforma numa heresia. São hereges, me perdoe, eu não estou falando mal de nenhuma religião. Eu estou falando das atitudes de alguns religiosos. A religião é santa. Ela não pode ser cobrada. E nesses aspectos, então, incentivam os fiéis a fazerem as mesmas coisas em seus lares. Então, não faz uma modificação nos homens. Eles continuam sendo os velhos homens de antigamente, e não o homem novo da atualidade, o homem espiritualizado. Só que isso tem um preço. Na atualidade agora, nós estamos vendo estes aspectos crescerem assim de uma forma assustadora. Porque tem o chá de ayahuasca, tem o chá de cogumelo, tem os alucinógenos, tem os rituais, tem os charutos, as cachaças, as marapas, cerveja preta, os cunhaque, tem
os tambores, tem a banda, tem rock, tem. E se nós formos ver, fala, meu Deus, realmente isso é um templo de Deus? Isso é um templo do Senhor? Não, não é o templo do Senhor. É uma casa aonde estão reunidos as heresias e usando Cristo como um motivo de atração. Isso é um perigo, porque isso tem resultados, e os resultados não são bons. E as trevas, então, está fazendo essa artimanha, não é da agora não, isso foi plantado há mais de 100 anos, para fazer dessa forma. Antes, destruíam outros templos, lembram? Em alguns países ainda funciona assim. Persegue cristão, mata, aprisiona, destrói. Né? Pouco tempo atrás, 6 padres estavam presos na Colômbia, se ainda não estiverem. Na Coreia do Norte, você não pode falar que é cristão, senão você morre. É fuzilado. Algumas regiões da China, você não pode falar que é católico. Alguns países árabes. Aí, eu estou falando católico, imagina se eu falar que é espírita. Eu não termino na palavra. Não é? Então, isso ainda hoje fazem matar o templo e matar a pessoa. Mas isso são poucos. A maioria querem modificar através de costumes e convencendo que a pessoa está dentro do templo religioso e que a religião está dentro dele. Vai materializando a fé. Com o advento das comunicações digitais, isso ainda ficou muito maior, porque aí inventaram que você não precisa mais ir ao templo, que você assista dentro da tua casa. Na época da pandemia, nós recebemos aqui muitos dirigentes de centros espíritas e trabalhadores de casas espíritas da área da mediunidade a fazer tratamento na nossa casa. Porque eles diziam assim, eu fui fazer um tratamento do meu centro, eles fizeram uma live e a pessoa que estava fazendo a live na cozinha estava assando pão de queijo e fazendo um culto do Evangelho no lar. Fazendo uma live do culto do Evangelho no lar, tratamento espiritual e assando pão de queijo. Você acha que isso dá certo? Eu nunca vi Jesus Cristo falar que era assim que tinha que fazer, apesar que naquela época não se assava pão de queijo. Né? Mas Jesus Cristo isolava-se, orava, pedia para os seus meditar, ia para a montanha, para as pedras, para o mar, para o alto mar e assim por diante. Reunia-se com a multidão e falava das bem-aventuranças, do amor, da caridade, do perdão, da fraternidade. Agora é chegado o momento. Escreva, não sou eu que estou dizendo. Os tempos, quando falava assim, os tempos estão próximos, não, os tempos já chegaram. Aquela parte de a cada um segundo sua obra, aquela parte de que você planta e colhe, nós estamos na era da colheita. Se você parar e pensar, tem algum avatar na face da terra? Tem algum espírito crístico aqui na face da terra? Não tem. Agora é cada um por suas próprias escolhas. O que foi dado para nós, já foi dado. Agora a escolha é individual. Então, buscar a verdade é fazer o renascimento do homem novo e matar o homem velho. O que é nascer o homem novo? É retirar os hábitos, a preguiça espiritual, e é viver segundo os preceitos de Jesus Cristo. Não segundo preceitos, as novas religiões. Todos os dias inventam uma religião nova. Todos os dias abrem centenas e milhares de templos religiosos no planeta, que colocam os nomes mais tapafúrdios que existem. Mas esses templos, eles só recebem um nome de religião, mas o motivo é outro. A causa, que é Cristo, está distante. Estão compreendendo isso?
mas a cada um segundo suas obras. E nós estamos vendo acentuar-se as problemáticas das enfermidades que não têm medicamento, a não ser a transformação. As loucuras, as ansiedades, as depressões. E não pensem, não acreditem que você está imune a isso, porque muitas vezes tem pessoas que têm uma férrea vontade, uma energia muito forte, que foi lapidado a ferro e fogo através do tempo dos sofrimentos, mas ele não consegue ver o filho dele sofrer. Ele não consegue ver alguém que ele ama sofrer, entrar em desequilíbrios, aí ele se abala. Então nós estamos dizendo que nós somos um só. Cristo falou que nós somos um só corpo, nós somos uma só família. Então se um abala, abala o outro abala. Ah, eu sou forte, nada me abala. Ah, mas abala quando vem de alguma situação que não me fere diretamente, mas que fere quem eu amo. Fere quem não tem a experiência, o fortalecimento. Aí são as situações que levam a criatura a fazer a reflexão e encontrar o sentido da verdade em Cristo Jesus. Da Bíblia Sagrada fala do homem velho para o homem novo. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês, não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Olha só, porque Paulo mandou lá essa carta aos Efésios há 2000 anos atrás, lá pelo ano de 55 depois de Cristo. Grande parte dos religiosos vivem na imoralidade, buscam a imoralidade. Quantos não foram o carnaval? Quantos não deturparam 4 noites? Quantos não vai aos templos e depois vai encher a cara, ou vai fazer isso, aquilo, outro? Quantos não dão dízimo, pagam oferta para livrarem-se dos pecados perante o Criador, acreditando que está, pagando? Não está, isso não paga-se. Isso é só o amor que cobre a multidão de pecados. Eu não vi Jesus dar valor a pecados, compreende? Não existe valores para pecado. E as religiões que estão inventando e aquelas que estão distanciando das verdades de Jesus, por medo de ficarem vazias, começam a inventar modas materialistas para poder atrair seus fiéis. É um grande erro. É um grande erro dos fiéis que vão, é um grande erro das religiões que assim saem, fogem dos dogmas sagrados de Jesus Cristo. Compreende isso? São momentos muito sérios para a individualidade de cada um de nós. Agora, entendam uma coisa, ninguém salva ninguém, nós salvamos a nós mesmos. Você pode contribuir com o seu exemplo para modificar a vida daqueles que você ama. Se eles estão na sua responsabilidade até determinado tempo, ou se não têm condições de raciocínio lógico, você tem a responsabilidade de conduzi-los aos templos sérios, aonde vive, promulga, fala e faz as verdades de Jesus. Mas não existem os milagres da salvação para outrens. Compreende isso? Lembra lá naquela passagem do mal rico? Quando ele pede, fala, pai Abraão, fala para que um dos seus anjos descem à terra e avise meus 5 irmãos
E aí Abraão respondeu: existe um abismo entre vós e eles, e nem que eu fizesse que um morto ressuscitasse, eles não acreditariam, porque eles têm a lei e os profetas. Entendeu aí? Tem a lei e os profetas, a lei de Deus e os profetas que vieram para dar-nos a informação e ensinar-nos sobre essas leis. Você já imaginou se na face da terra agora tivesse um profeta? O que queria fazer com ele? Você já imaginou se Jesus Cristo descesse e fosse adentrar dentro desses rituais do Iáscua, do chá de cogumelo, desses templos aonde grita Jesus Cristo sobre o barulho de uma bateria de tambor, de guitarra, vestidos de negros, cabelos pintados de muitas cores, e piercings e tatuagens por todos os lugares? Me perdoe quem tem, não estou aqui condenando, não é? Não estou condenando. Mas não são os ensinamentos de Cristo assim. Cristo não ensinou isso. Os profetas não falaram assim. Foram os pagãos que inventaram essas formas religiosas de profanar as verdades de Deus e adquirir as almas dos fiéis, oferecendo aí os prazeres, a profanação, e por um tempo aquele fiel se sente que está cumprindo a lei. Entende isso? Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo? Não foi assim que nós aprendemos a conhecer Jesus Cristo. Nós não aprendemos a conhecer Jesus Cristo fazendo rituais. Me fala um ritual que Jesus fez. Olha, de todas a vida de Jesus Cristo, a única vez que ele usou algum elemento foi quando ele abaixou na terra e pegou um pouquinho de terra, cuspiu, mexeu e passou nos olhos de um cego. Foi a única vez. Eu não entendo por que foi feito isso, nem sei se isso foi feito. Mas Cristo ensinou para nós que tudo é sob a observância da lei. Não há necessidade de rituais. Vai ter uma devoção maior se esse templo tivesse parede de ouro aqui atrás de mim? Mas Jesus nasceu no meio de animais domésticos, nas estrebarias. Como que um altar de ouro? Os apóstolos, os profetas eram homens simples. Viviam, se eram potentados, se tinham cargos ou se eram ricos, quando eles adentravam no processo, eles se abdicavam de suas riquezas. Porque compreendia que o maior tesouro é o reino de Deus vivido já aqui na terra. Se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a vontade que há em Jesus. Então aqueles que são instruídos pela vontade de Jesus, eles já compreendem que não podem adentrar-se nestes processos de heresia e ser herege ou macular, profanar o santo nome de Cristo e nem desprezar a Sagrada Escritura, sendo dupla personalidade, sendo duplo. Ah, agora eu sou santo, rezo, pago pecado, eu posso pecar mais. Só que não funciona assim. Pelo processo do esclarecimento, pela capacidade intelectual da criatura. Se você colocar a água salobra em uma jarra e depois você coloca uma outra jarra de água limpa lá dentro, a água não vai ficar limpa, ela continuará salobra. Então, de um ser, de um cristão, não pode haver as duas situações, porque senão o santo
aqui na terra, perde no coração. Como que pode habitar o amor e o ódio no coração da criatura? Como pode habitar o perdão e a raiva, a mágoa no coração de uma criatura? Terá lampejos e vontades de fazer o bem ao próximo, mas a vida será amarga e o peito vai doer. O coração, eu falo coração vai doer, mas coração não dói. O coração não tem terminações nervosas para ter dor. Muita gente fala, estou morrendo de dor no coração. Não, não está. Está doendo o campo sentimental. É uma dor que dói em toda a região torácica, ou algumas localizadas. Compreende isso? Fruto do desequilíbrio emocional, fruto do armazenamento de forças perversas e negativas, fruto do distanciamento das leis sagradas e da confiança em Deus Pai, fruto da vivência do Evangelho, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, fruto da falta da fé no campo dos sentimentos. Muitas vezes a pessoa é religiosa, mas é só aqui. Aqui. A fé no raciocínio. Essa fé já acabou, gente. Nós não podemos ter mais ela. A fé é aqui. A fé é o ato da vontade. Do querer bem, do fazer o bem. De aceitar aquilo que não está dentro do meu domínio. De aceitar os acontecimentos ruins, de agradecer os acontecimentos bons ou ruins, de agradecer a Deus e compreender que nós plantamos e que nós precisamos colher. Esse final de semana, ontem no domingo, a nossa região aqui foi como eu olhava assim, pensei, o inferno desceu aqui. Não aqui na nossa casa, nossa chácara aqui estava em paz. Raríssimas vezes eu encosto aquele portão, eu fechei o portão, não tranquei, mas fechei. Estávamos lá na beira do córrego. E as trevas, parece que abriu todas as portas do inferno. Música, som, gritos, carros buzinando e aquela coisa mais louca. Eu pensei, meu Pai, derrama sobre essa multidão a luz do teu amor, de misericórdia. Desperte-os. Poxa, o mínimo que tinha que ser, sons altos, locutores falando em trio elétrico, vários trio elétricos. Eu não sei como as pessoas desse condomínio de chácara aqui atrás não fazem denúncia. Ou se fazem, não sei como. Não coíbe, ou não para, ou entra no Ministério Público, ou faz alguma coisa. Porque é impressionante. E aquilo se arrastou até altas horas da noite no domingo. Mas eu olhava assim, parecia que tinha uma nuvem negra, escura, por esse lado de cá, e olha que eu só vejo coisas lindas aqui, porque nossa casa tem 21 anos sob a minha administração, faz agora dia 4 mês que vem, que só oramos, fazemos o bem, não aceito, não permito matar um animal dentro das cercanias desta chácara. Compreende isso? E aquelas trevas? Aí eu disse, se eu estiver incomodado, eu que tenho que me melhorar, para sair deste planeta de provas, expiações e trevas. Eu é que tenho que fazer renascer um homem novo, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Aqui é onde, no meio de um maltrato animal, no meio de uma oração, faz-se a profanação. Declama o Pai Nosso bebendo uísque pelo gargalo. Fala Nossa Senhora vestindo roupas minúsculas em cima de um trio elétrico. O que é isso então, se não é uma heresia? Isso não terá preço? Claro que terá. E o preço é individual e cada um vai colhendo no curso do tempo, que o tempo inexorável traz a verdade a cada um. Traz a ele, ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos,
ao seu neto e vai trazendo a dor e o sofrimento do esclarecimento, da libertação, da renovação. Então, buscar as pegadas de Jesus Cristo é compreender que as pegadas levam-nos a um caminho aonde não teremos que conviver com essas situações profanas. Mas, por enquanto, nós não temos poder sobre a modificação, então precisamos ter a tolerância e orar por estes que ainda não despertaram ou não querem despertar, né? Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como homem velho, que se corrompe com paixões esmagadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Preste atenção nessa frase. É preciso que se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Olha, nós estamos com a preguiça danada de pensar, espiritualmente dizendo. Nós lemos o Evangelho e não meditamos sobre aquela escritura sagrada para fazer dela a filosofia da nossa vida. Falamos em Deus, pegamos na mão, vai com Cristo, Deus te abençoe, Jesus te proteja, Jesus te ampare, mas é só daqui para fora. Basta um menor paralelo que se irrita, que tem raiva, que tem ódio, que guarda mágoa, que tem intolerância e que fica preocupado com as coisas do amanhã. Principalmente se as coisas do amanhã são materiais. Nós somos um só corpo, você não entende isso, nós somos um só corpo. Eu, vocês, eu e o resto da humanidade, nós somos um só corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Se nós ofendemos o irmão, nós estamos ofendendo a Cristo, estamos ofendendo a nós mesmos. Isso em todas as situações. É preciso que vocês renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Viver a verdade. Por que tanto desequilíbrio e tanta desarmonia nas uniões, nos corações, nos pensamentos? Porque não se vive a verdade. Ocultam tudo, mentem sobre tudo e vivem através de algum interesse pessoal, material. Pais mentem para os filhos, filhos mentem para os pais. Casais mentem um para o outro e assim criam uma personalidade falsa de coexistir, de existir. Aí os menores paralelos abalam. O menor paralelo se abala. As relações ficam frágeis. Na verdade, quando falamos de relações, hoje são relações, poucos têm relações de verdade. A maioria das relações são relações de necessidades. São relações de necessidades, mas não relações de verdade. Ah, eu fico com ele porque ele é bonzinho, mas eu vou sofrer sozinho, estou sozinha. São relações de interesses, de necessidades. Não relações de verdade. Esses já estão fadados à dor e ao sofrimento. Viver a verdade é viver em Cristo. Cristo falou, busqueis, achareis e viver a verdade, que a verdade vos libertará. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Compreende o que nós somos, todos um corpo só? Quando o nosso corpo, um membro ou um órgão mente para o outro, ele deixa de fazer a sua função, logo, a primeira coisa que chega é a dor, a segunda é a enfermidade. Compreende? O terceiro é a doença, a debilidade. Nosso corpo, quando comunica-se na integralidade, as células, você já viu a grandeza e a beleza? Quem sou eu para falar disso, né? Eu sou rude, ignorante. Quem sou eu? Mas as células
Elas se comunicam uma com a outra. Está compreendendo isso? Elas é igual aquelas bolas de bilhar que você joga na primeira e todas sentem o reflexo da primeira batida, porque todas se espalham. Só que as células não se espalham. Elas se comunicam através do chamado sistema nervoso, do pulso elétrico, das sinapses energéticas. Entende? E se há uma comunicação mentirosa entre elas, esses pulsos entram na contramão ou deixam de funcionar, aí é onde entra a dor, é onde entra a enfermidade, é onde no final dessa história, que ela não é de um dia para o outro, acontece-se os tumores, acontece-se as disfunções no organismo. Hoje, isso acontece de uma forma tão rápida como o nosso cérebro é avantajado pelos processos energéticos da evolução da criatura e do ser humano. Nós temos uma alta potencialidade mental. Acontece isso na disfunção entre espírito e corpo, aonde acontece as fragilidades das emoções, do sistema nervoso, do desequilíbrio emocional, das síndromes. Compreende? Nós ficamos preocupados com alguma coisa que nem vai acontecer. Olha, preste atenção uma coisa. 90% a 95% da nossa preocupação não acontece. E nós adoecemos com elas. De 90% a 95% dos nossos sofrimentos são inúteis. Por que esse volume tão grande de porcentagem de preocupações? Porque não tem fé. Porque está longe dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: não inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia já basta com seus males. Deixa os males do amanhã para o amanhã. Trabalhe com os de hoje, que você já tem. Então, se nós escutássemos Jesus Cristo e colocássemos nas palavras dele a nossa filosofia, isso é matar o homem velho. Você sabe o que é matar o homem velho? É você se renovar. Nós nos renovamos através da palavra e vivência em Cristo Jesus. Não creem nas religiões. Está compreendendo isso? Creem em Cristo Jesus. Crê em Cristo Jesus. Você sabe qual a única religião que não é dos homens? É a doutrina dos espíritos. Eu não estou dizendo para vocês que ela é a melhor, não, porque ela é a única. Está compreendendo? As outras tudo foram construídas pelos homens. Ah, então só os espíritos que salvam? Não. Só o espiritismo que salva? Não. Porque o Espiritismo promulga, fala as mensagens sagradas de Jesus Cristo. Agora, qualquer pessoa que fizer isso, ele estará salvo. Ele estará em equilíbrio. O evangélico, o judeu, o ateu, o muçulmano, qualquer um. Porque não é a religião que vai nos salvar, é o preceito de Cristo que nos salva, é a verdade. Não são os homens que nos salvam. Somos nós, com nossas escolhas em Cristo Jesus. Compreende? E para isso necessita viver a verdade em Cristo Jesus e não a moda das religiões ou dos momentos ou de pregadores. Eu sou pecador, eu sigo Cristo, vocês têm que seguir a Cristo. Estou aqui em nome dele tentando me redimir. Quando eu falo para vocês, os dois ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus, estou falando para mim. Em primeira instância, em primeiro lugar. Compreende? Mas sou pecador. Mas quero me salvar. Quero seguir os preceitos de Jesus. Quando me ofereceram esta casa espírita, no comecinho do ano de 2004, não foi nenhum homem que me ofereceu ela. Foi um espírito que chegou e falou para mim: olha, você vai assumir uma casa espírita aqui na região. Eu estava naquela GO, descendo aquela descida do Oliveira,
Eu olhei para o lado de lá, só vi mato e horta. Pensei, brinquei. Ah, vai ser debaixo de uma árvore, então, porque eu não estou vendo casa nenhuma aqui. Né? Passa-se isso era no final de semana, passa-se alguns dias, a minha saudosa tia Magnólia Neiva Crispim, fundadora do Centro Espírita, do Grupo Espírita Regeneração, juntamente com o teu marido, Boanérgio Crispim e sua família, fundaram o Grupo Espírita Regeneração, e onde eu tive a base do Espiritismo, onde fiz todos os cursos, e fui trabalhar com a tia Magnólia, viramos tão íntimos e família, eu chamava-a de tia. Ela me falou, Geraldo, me ofereceram um centro espírita, aliás, ela me falou, vamos ali, falei, vamos. Né? Aí chegou, viemos, né? E ela falou, me ofereceram, você é capaz. Eu falei, eu não sou, mas a senhora está falando que eu sou, então eu sou. Então, não foi eu que quis. Assim como Paulo falou, e Paulo fala, Cristo me chamou. Eu não tenho nenhuma, o corte da unha do dedão do pé sujo de Paulo, porque com certeza era sujo, ele andava de precatas e andava na terra, na areia. Não, nem aquela unha suja pode me comparar com Paulo, porque eu não mereço. Sem falsa modéstia e sem falso orgulho. Não, mas Cristo chamou Paulo, e Cristo falou para um Espírito me chamar, está entendendo? Então eu sou pecador, mas eu falei, eu aceito. Me dá 10 anos. Me dá 10 anos para mim começar a obra. 10 anos passaram, agora já se passa 20 e já estamos na casa dos 21 anos. Compreende? Para promulgar, vivenciar a obra de Jesus Cristo nos corações de todas aquelas pessoas que aqui se adentram. E todas aquelas pessoas que pedem para nós a oração, a prece e o conforto espiritual. Esse é o caminho. Não é a religião que vai mudar, não é a religião que vai salvar. A religião, ela mostra-nos o caminho, mas algumas são, os homens interesseiros estão mostrando o caminho deles. Você já leu sobre o chazinho lá, esse famoso chá da Ayahuasca, que muita gente está tomando, ficando doidão aí? Sabe as pessoas que não podem tomar? Pessoas que têm bipolaridade. Eu queria saber qual é a pessoa na face da terra que não está tendo bipolaridade nesse processo espiritual de influência. Pessoas que têm depressão, que têm esquizofrenia, que têm alguma síndrome, que têm propensão à loucura. E você sabe o que fala? Você tem que tomar muitas vezes para poder melhorar. A primeira vez que você toma, ele fica até 10 horas fazendo estados alucinógenos na pessoa. E fala que isso é uma religião. É religião? É de Cristo isso? É de Deus? Pelo amor de Deus. E assim tantas outras situações. Está compreendendo? Essas aí que veste preto, põe roupa preta, o templo é preto, né? E as pessoas pintando, maquiando, e tudo quanto é trem, e é rock, e é luz negra, e você passa lá na frente, você fica pensando, pelo meu Deus do céu, é realmente uma religião? Isso terá um preço muito alto, porque o espírito não se acalma, o espírito não se pacifica, o espírito se materializa. Em todas as substâncias que nós usamos, o espírito se materializa, e se o espírito se materializar, há um processo de conflito, aí há uma mentira entre alma e corpo, corpo carnal e alma espiritual. Então existe uma mentira, nessa mentira há o confronto, nesse confronto há a dor e o sofrimento, e a dor e o sofrimento, nós falamos, o primeiro, são emocionais, são psicológicos, e eles se manifestam através de pensamentos acelerados, de pensamentos negativos, inversões de valores de verdade, angústias, dores no coração, dor no peito. E aí começa um processo sério de desarmonia, mas não preocupe, não é de um dia para o outro, não. Você tem tempo ainda para morrer. Demora alguns anos. Está compreendendo? Primeiro vem crises trimestrais, depois crises mensais, depois crises semanais, depois crises diárias. Isso leva alguns anos. Alguns dão conta de driblar 10, 15, 20 anos essas crises através de medicamentos que cada vez ficam mais poderosos, mas driblam, mas não resolvem. E no final da história, a dor e o sofrimento da alma. E aí acabou? Claro que não!
Porque o espírito está materializado através dessa ligação, dessas medicações, das drogas, das escolhas, das religiões materialistas. E aí acabou? Claro que não. Claro que não. Aí é que vai começar a problemática. Você enche um balão de barro e fala, sobe aos céus. O que vai acontecer com aquele balão? Vai subir, né? Você vai, o paraíso celestial, com um balão repleto, cheio de barro, não é? Não, não vai. Ele vai, pela sua força, ele vai até onde o seu impulso energético determinar. Depois ele desce, esborracha-se no chão e vai ficar ali esparramado, não é? Você enche um balão com ar puro, rarefeito, e você segura o balão. Você abre a mão, o balão sobe. E vai para o espaço celestial, vai para o céu. Materializar nossa alma é o primeiro balão. Espiritualizar nossa alma em preceitos de Jesus, vivendo a verdade com a verdade pela verdade, é o segundo balão. Cada um faz suas escolhas. A escolha é livre. A escolha é livre. Você pode escolher qualquer coisa. Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, mas você não tem liberdade de escolher o resultado das suas escolhas. Compreende isso? Aí já acabou o seu direito. Aí entra a lei de Deus. Você sabe qual é a coisa mais linda? Eu sou fã de Deus. Sabe por quê? Porque a cada um segundo suas obras. É onde iguala todo mundo. Aonde todo mundo é igual. Perante a lei de Deus nós somos iguais. Não existe dinheiro, não existe espírita, católico, protestante, judeu, ateu, muçulmano. Não existe nenhum fator energético, religioso. Não existe um fator de culto, credos, de rituais. Não existe valores financeiros. Não existe capacidade intelectual. Não existe nada. Existe apenas a determinação da plantou, colheu. A verdade no amor. Compreende? Pronto, ali está. Então, quando fala assim, para que nós entendermos que todos nós somos um só corpo, trata as outras pessoas com amor, carinho, respeito e verdade. Você estará tratando quem? Você mesmo. Então você está fazendo a leveza de tua alma. Mas a outra pessoa, ela mente, mata, rouba. Ela está plantando. Você quer colher junto com ela? Faz a mesma coisa. Os dois vão estar na mesma lavoura, colhendo a mesma plantação. Não fez? Não quer plantar isso? Então plante a verdade sobre as luzes do amor e você estará num patamar melhor para ajudá-la a hora que ela estiver sofrendo através das suas escolhas de plantação. Dor não se transfere, tá vendo? Nós podemos sofrer. Eu sofro, muitas vezes, com as escolhas infelizes das pessoas. Não só as que eu amo, mas também aquelas que eu não tenho um amor como proximidade. Não é? Aquelas que são seres humanos. Eu sofro, mas quem sente a dor é só a pessoa. Está entendendo isso? A gente sofre, um filho meu faz escolhas infelizes, eu sofro pela escolha. Por que eu sofro pela escolha? Porque eu sei que ela vai doer muito na hora da colheita. Mas a dor da colheita, eu não vou sentir. Compreende isso? Por isso a necessidade da exemplificação. Ore por quem te faz o mal. Perdoa quem já te fez. Peça perdão por todo o mal que você fez. Mesmo aqueles que você não sabe. Não deixe a raiva no seu coração até o pôr do sol. Entenda isso? Se alguma coisa feriu o seu coração, não espere que o sol se ponha para você tirar a raiva do seu coração. Não leve para o dia seguinte mágoa, raiva ou qualquer sentimento inferior. Antes de terminar o dia, faça
uma autoanálise. Perdoe-se, perdoe a você mesmo pelo mal que você fez a alguém, palavras rudes, brincadeiras obscenas. Né? Perdoe a você mesmo pelo bem que você não fez, que poderia ter feito. Está compreendendo isso? Perdoe a você mesmo. Peça perdão ao próximo e peça perdão a Deus. E deite a cabeça no travesseiro como um homem justo e acorde no outro dia zerado para iniciar uma nova página no livro sagrado da tua existência. Isso será a tua, a minha e a nossa salvação. Amém? Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? Falar algo? Fechemos nossos olhos, inspiramos profundamente e lentamente, sentindo o hálito de Jesus Cristo, que sopra sobre nossa face, adentrar dentro dos nossos pulmões. E lá, adentrar-se na corrente sanguínea e subir, primeiramente para nosso cérebro e pacificar os nossos pensamentos. Organizar as sinapses nervosas, fazer o fluxo da harmonização em nosso campo cerebral. E depois de fazer toda esta pacificação cerebral, esparramará-se por todo o nosso corpo, através das correntes sanguíneas, vasos sanguíneos e terminações nervosas, fazendo a pacificação de todo o nosso organismo físico, levando esta paz de Cristo Jesus. E é nesta interação que nós elevamos o pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Obrigado, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, e em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor, com teu manto. Permaneça em nós e que possamos estar em ti, Senhor, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do coração a presença de cada um nessa casa que é de Cristo. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ou que você escutou nessa casa possa ter ofendido, ferido o seu coração. Que a paz de Cristo possa acompanhar de retorno ao teu lar e lá, no teu reduto doméstico, que é o templo da tua moradia, no seio familiar, a paz de Cristo se faça. Obrigado a todos e fiquem com Deus.